Nunca vou esquecer o som da risada dele enquanto me chamava de feia como a morte. E o pior? Ele disse isso na frente de todos. As palavras ainda ecoam na minha mente como facas afiadas, cortando pedaço por pedaço da mulher que eu pensava ser. Mas deixe-me contar desde o início, porque histórias de humilhação e triunfo merecem ser contadas com todos os detalhes que as tornam reais. Meu nome é Helena, e esta é a história de como perdi tudo para ganhar muito mais do que jamais imaginei. Quando conheci Henrique, eu achava que tinha ganhado na loteria da vida. Era uma terça-feira chuvosa de março, e eu estava atrasada para o trabalho. Corria pela calçada molhada, equilibrando uma pasta cheia de documentos e um guarda-chuva que insistia em virar do avesso com o vento. Foi quando esbarrei nele, literalmente. Meus papéis voaram por todos os lados, e ali estava ele, com aquele sorriso que parecia iluminar até o dia mais cinzento. "Deixa que eu ajudo", ele disse, abaixando-se para recolher os documentos encharcados. Suas mãos eram grandes e seguras, e quando nossos olhos se encontraram, senti algo que nunca havia sentido antes. Era como se o mundo tivesse parado de girar por um instante. Henrique era bonito de um jeito que chamava a atenção. Alto, ombros largos, cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados. Tinha aquele tipo de charme natural que fazia as pessoas gravitarem ao seu redor. E por alguma razão que eu não conseguia entender na época, ele escolheu gravitar ao meu redor. "Você está toda molhada", ele observou, tirando o próprio casaco para colocar sobre meus ombros. "Aceita um café? Para se aquecer?" Eu deveria ter dito não. Estava atrasada, meu chefe já devia estar bufando de raiva. Mas havia algo naqueles olhos verdes que me fez esquecer todas as responsabilidades. "Aceito", respondi, sentindo o calor subir pelas bochechas. O café se transformou em almoço, o almoço em jantar. E antes que eu percebesse, estávamos namorando. Henrique tinha o dom de me fazer sentir especial, vista, importante. Ele ria das minhas piadas sem graça, ouvia minhas histórias do trabalho como se fossem as mais interessantes do mundo, e sempre tinha um elogio na ponta da língua. "Você é diferente, Helena", ele me dizia, acariciando meu rosto. "Tem uma luz própria, uma força que me fascina. Eu, que sempre me considerei comum, nem bonita nem feia, apenas invisível, de repente me sentia como a mulher mais desejada do mundo. Era embriagante, era viciante. Era como descobrir tarde demais uma ilusão cuidadosamente construída. Nos casamos rápido. 6 meses depois daquele encontro na chuva, eu estava caminhando pelo corredor de uma igreja pequena, vestida de branco, acreditando que todos os meus sonhos estavam se realizando. Minha mãe, que havia falecido quando eu tinha 15 anos, sempre dizia que quando encontramos a pessoa certa, sabemos. E eu tinha certeza de que Henrique era a minha pessoa certa. A lua de mel foi modesta, 1 semana em uma pousada no litoral. Eu paguei, é claro. Henrique estava entre projetos, como ele gostava de dizer. Tinha acabado de sair de um emprego e estava avaliando as melhores oportunidades. Eu entendia. Afinal, um homem como ele não podia aceitar qualquer coisa, não é mesmo? Ele merecia algo à altura de seu potencial. Foi assim que começou. Eu trabalhava em 2 empregos, analista financeira durante o dia em uma empresa de médio porte e fazendo a contabilidade de pequenos negócios à noite e nos fins de semana. O dinheiro não era muito, mas era suficiente para mantermos um apartamento decente no centro da cidade, pagar as contas e ainda sobrar um pouco para os investimentos de Henrique. Ah, os investimentos. Sempre havia um novo projeto infalível. Primeiro foi a empresa de marketing digital que ele queria abrir com um amigo. Dei a ele R$ 20.000 das minhas economias. A empresa fechou em 3 meses. Depois veio a ideia de importar eletrônicos. Mais 15.000. O container nunca chegou. Em seguida, foi a vez de um aplicativo revolucionário. 30.000 dessa vez, porque dessa vez era certeza de sucesso. O aplicativo nunca saiu do papel. Mas eu continuava acreditando, continuava trabalhando, continuava pagando.
porque era isso que se fazia por amor, não era? Apoiar, compreender, ter paciência. E Henrique sempre tinha uma explicação, sempre tinha um novo plano, sempre me convencia de que o próximo seria o definitivo. Você é meu anjo, Helena, ele dizia, beijando minha testa quando eu chegava exausta em casa depois de um dia de 16 horas de trabalho. Sem você eu não seria nada. Mas você vai ver, vou te dar o mundo. Vou te fazer a mulher mais feliz e realizada que existe. Palavras. Eram sempre só palavras. A sogra entrou em nossas vidas como uma tempestade tropical, devastadora e impossível de ignorar. Dona Marta era o tipo de mulher que achava que o filho merecia o mundo simplesmente por existir. Viúva havia 10 anos. Ela vivia da pensão do marido e de uma pequena herança, o que lhe dava tempo de sobra para se meter na vida alheia, principalmente na minha. Desde o primeiro encontro, ficou claro que eu não era a nora dos sonhos dela. Lembro-me perfeitamente do jantar em que fomos apresentadas. Henrique havia preparado tudo com carinho. Disse que a mãe estava ansiosa para me conhecer. Tolice minha acreditar. Então você é a Helena, ela disse, me analisando de cima a baixo como se eu fosse um produto com defeito no supermercado. Henrique me falou sobre você. Disse que você trabalha muito. O jeito como ela disse muito deixava claro que não era um elogio. Para mulheres como Dona Marta, trabalhar demais era sinal de origem humilde, de falta de classe, de não ter nascido em berço de ouro como ela achava que o filho merecia. Sim, senhora. Sou analista financeira e também faço trabalhos de contabilidade como freelancer. Respondi, tentando manter o sorriso. 2 empregos. Ela murmurou, balançando a cabeça. Deve ser cansativo. E não sobra muito tempo para cuidar do meu filho, imagino. Mãe, Henrique interveio, mas sem muita convicção. Helena é muito dedicada. Ela consegue equilibrar tudo. Equilibrar. Dona Marta repetiu, provando a palavra como se fosse azeda. Bem, cada um sabe de si. Só espero que meu filho não esteja sendo negligenciado. E assim começou. Toda visita era uma sessão de tortura disfarçada de cordialidade. Ela comentava sobre minha aparência. Você está pálida, querida. Trabalhar tanto assim não faz bem para a pele. Sobre minha comida. Interessante esse tempero. Bem diferente do que estamos acostumados. Sobre nossa casa. Pequeno, mas aconchegante, suponho. O pior eram os comentários sussurrados que ela achava que eu não ouvia. Pobre do meu filho, ela dizia para as amigas ao telefone. Casou com uma mulher fria como gelo. Nem parece que tem sangue nas veias de tão sem graça. E ainda por cima, pobre de espírito e de bolso. Eu ouvia tudo, engolia tudo, sorria e servia o café, porque era isso que se esperava de mim. Henrique nunca a confrontava. É o jeito dela, ele dizia quando eu tentava conversar sobre o assunto. Ela só quer o melhor para mim. Vai se acostumar com você, vai ver. Mas Dona Marta nunca se acostumou. Na verdade, com o passar do tempo, ficou pior. Principalmente quando percebeu que eu era a única fonte de renda da casa. Isso, para ela, era imperdoável. Como seu príncipe perfeito podia depender de uma mulher? E pior, de uma mulher como eu. No meu tempo, ela adorava começar as frases assim. As mulheres sabiam seu lugar. Cuidavam da casa, do marido, tinham classe. Não precisavam se matar de trabalhar porque escolhiam homens provedores. Mas cada uma colhe o que planta, não é mesmo? O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu não estava apenas trabalhando. Estava construindo algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Nas madrugadas, enquanto Henrique dormia seu sono de príncipe desempregado, eu estudava. Analisava mercados, fazia conexões, montava estratégias. Tinha um plano, um sonho que ia muito além de pagar as contas do mês. Mas eles não viam isso. Para Henrique, eu era a esposa dedicada que financiava seus sonhos impossíveis. Para Dona Marta, eu era a nora inadequada que teve a audácia de casar com seu filho sem ter beleza, classe ou dinheiro de família. Eles me viam como queriam me ver, pequena, insignificante, substituível.
Como estavam enganados! Os anos foram passando como páginas de um livro que eu não tinha escolhido escrever. 3 anos de casamento. 3 anos pagando as contas, sustentando os sonhos dele, aguentando os comentários dela. 3 anos me tornando invisível na minha própria vida. Henrique havia desistido completamente de procurar emprego. Por que se esforçar quando tinha uma esposa que trabalhava por 2? Ele acordava ao meio-dia, passava a tarde no computador pesquisando oportunidades, jogando, na verdade, e saía à noite para fazer networking, beber com os amigos, na realidade. Você não entende, Helena, ele me disse uma vez quando questionei seus métodos. O mundo dos negócios funciona assim. É sobre conexões, sobre estar no lugar certo na hora certa. Não adianta eu aceitar qualquer emprego medíocre. Tenho que esperar a oportunidade certa. A oportunidade certa. Sempre esperando a oportunidade certa enquanto eu acordava às 5 da manhã e dormia à meia-noite, exausta demais até para sonhar. Foi numa sexta-feira que tudo começou a mudar. Eu estava no escritório, revisando planilhas, quando recebi uma ligação. Era o Sr. Roberto, um dos clientes para quem eu fazia contabilidade. Ele tinha uma proposta. Helena, vou ser direto. Ele disse com sua voz rouca de fumante aposentado. Estou velho, cansado, e meus filhos não querem saber do negócio. Você conhece minha empresa por dentro melhor do que eu mesmo. Que tal sociedade? Meu coração acelerou. A empresa do Sr. Roberto não era grande, mas era sólida. Importação e distribuição de produtos de informática. Nada glamouroso, mas rentável. Muito rentável. Eu não tenho capital para investir, Sr. Roberto. Respondi, sentindo o sonho escorrer pelos dedos antes mesmo de tocá-lo. Quem falou em capital? Você entra com o trabalho, com essa cabeça brilhante. Eu entro com a estrutura, 50% para cada um. Mas tem um detalhe. Preciso que seja discreto por enquanto. Questões fiscais, entende? Melhor manter seu nome fora dos papéis por uns meses. Eu deveria ter questionado. Deveria ter pedido garantias. Mas a oportunidade era tentadora demais. E no fundo, bem no fundo, eu gostava da ideia de ter algo só meu. Algo que Henrique e sua mãe não pudessem tocar com seus comentários venenosos. Aceito, disse. E com essa palavra, mudei meu destino. Os meses seguintes foram uma loucura controlada. Durante o dia, continuava meu trabalho normal. À noite, em vez de fazer freelances, dedicava-me à empresa do Sr. Roberto. Reestruturei processos, renegociei com fornecedores, abri novos canais de venda. Em 6 meses, o faturamento havia dobrado. Você é um gênio, Helena. O Sr. Roberto dizia, maravilhado com os resultados. Nunca vi nada igual. É como se você tivesse nascido para isso. Talvez eu tivesse. Pela primeira vez em anos, sentia-me viva, útil, poderosa. Tinha algo que era meu, mesmo que ninguém soubesse. Era meu segredo, meu tesouro escondido. Em casa, nada mudou. Henrique continuava sendo Henrique. Dona Marta continuava com suas visitas e comentários. Eu continuava sendo a esposa invisível, a nora inadequada. Mas agora tinha um escudo secreto. Cada insulto velado, cada risada de desdém, cada humilhação pequena era mais um tijolo na fortaleza que eu estava construindo. Você anda diferente, Henrique comentou uma noite, me observando enquanto eu preparava o jantar. Mas distante. Estou cansada. Respondi, a desculpa automática saindo dos lábios. Muito trabalho. Você trabalha demais, ele disse, e por um momento pensei ter ouvido preocupação em sua voz. Mas então ele continuou. Precisa aprender a relaxar. Está ficando com cara de velha antes do tempo. Aquelas rugas ao redor dos olhos não estavam aí antes. Virei-me para o fogão para que ele não visse meu sorriso amargo. Rugas. Claro que tinha rugas. Eram as marcas de carregar um casamento nas costas, de sustentar os sonhos de um homem que não movia um dedo para realizá-los, de aguentar uma sogra que me tratava como empregada de segunda categoria. Mas cada ruga era também uma linha no mapa do meu futuro.
Um futuro que eles não conseguiam nem imaginar. O ponto de virada chegou como chegam todas as tragédias, disfarçado de dia comum. Era o aniversário de casamento de uns amigos de Henrique, Carlos e Patrícia. Um casal que eu particularmente não suportava, mas sorria e fingia por educação. Eles faziam o tipo perfeito. Ele, empresário bem-sucedido, com o dinheiro do pai. Ela, influenciadora digital, com 5.000 seguidores comprados. A festa era numa casa noturna cara, daquelas que eu só conhecia por fora. Henrique insistiu que fôssemos. É importante manter as aparências, ele disse. Carlos tem contatos. Pode ser útil para meus projetos. Sempre os projetos. Comprei um vestido novo para a ocasião. Nada extravagante, não era meu estilo e não cabia no orçamento. Um vestido preto simples, elegante. Quando saí do quarto, Henrique me olhou de cima a baixo e deu de ombros. Serve! Foi tudo o que disse. Dona Marta, que havia decidido nos honrar com sua presença para irmos juntos, foi menos sutil. Preto de novo, Helena. Parece que está indo para um velório, não para uma festa. Mas entendo, deve ser difícil encontrar algo que favoreça seu tipo físico. Engoli o comentário como engolia todos os outros. No carro, enquanto Henrique dirigia, com o carro que eu havia comprado e mantinha, Dona Marta continuou sua análise. Patrícia me mandou fotos do vestido dela. Um Versace, imagina? Aquela sim sabe como uma mulher deve se apresentar. Tem classe, tem estilo, tem presença. Algumas nascem com isso, outras... Ela suspirou dramaticamente. Bem, façamos o melhor com o que temos, não é mesmo? A festa estava lotada. Gente bonita, bem vestida, falando alto sobre viagens à Europa e carros importados. Eu me sentia como um peixe fora d'água, mas mantinha o sorriso educado, a postura ereta. Anos de prática me haviam ensinado a arte de parecer confortável quando queria desaparecer. Henrique, ao contrário, estava em seu elemento. Circulava pelo salão como se fosse o dono, distribuindo tapinhas nas costas e risadas exageradas. Abandonou-me na primeira oportunidade, é claro. Vou conversar com os rapazes, disse, já se afastando. Network, você entende. Fiquei sozinha perto do bar, segurando uma taça de espumante barato que faziam passar por champanhe. Foi quando ouvi. A voz de Henrique, alta e clara, vinda de um grupo próximo. É complicado, cara. A Helena é uma santa, não? Me entenda mal. Trabalhadeira, dedicada. Mas convenhamos! Ele fez uma pausa dramática e eu sabia que estava bebendo mais do que devia. Casei com uma mulher mais feia do que a morte. A risada que se seguiu foi como um soco no estômago. Não apenas a dele, mas de todos ao redor. Carlos, Patrícia, outros rostos que eu reconhecia vagamente. Todos rindo da piada, todos rindo de mim. Mas não havia acabado. Dona Marta, que havia se aproximado do grupo, decidiu contribuir. E ainda é pobre, coitada. Ela acrescentou, fingindo um tom de pena que não enganava ninguém. Mas o que podemos fazer? O amor é cego, não é mesmo? Meu pobre filho, tão bonito, tão talentoso, preso a uma mulher sem atrativos e sem recursos. Mas ele tem bom coração, meu menino. Não a abandonaria, mesmo podendo ter muito melhor. Ah, mas quem disse que ele precisa se contentar? Uma voz feminina que eu não reconheci entrou na conversa. Henrique, querido, você sabe que sempre pode contar comigo para alegrar seus dias. Virei-me devagar, como em câmera lenta. Lá estava ela, loira, alta, vestida num vestido vermelho que deixava pouco para a imaginação. Júlia, descobri depois. Amiga de Patrícia. 23 anos, recém-formada em alguma faculdade particular cara, sustentada pelo pai empresário. Ela pendurou-se no braço de Henrique com uma intimidade que me disse tudo o que eu precisava saber. Não era a primeira vez. Provavelmente não era a única. Enquanto eu me matava de trabalhar, enquanto sustentava seus sonhos e aguentava sua família, ele... Helena... A voz de Patrícia me tirou do transe. Ela havia me visto, é claro.
E pelo brilho maldoso em seus olhos, sabia exatamente o que eu havia ouvido. Que bom que veio! Adorei seu vestido. Tão. Você, simples, sem pretensões. Algumas de nós nascemos para brilhar, outras para. Bem, para fazer as coisas funcionarem nos bastidores, não é? Olhei para ela. Olhei para o grupo onde meu marido agora beijava a mão daquela mulher enquanto minha sogra aplaudia. Olhei para todas aquelas pessoas que se achavam melhores do que eu porque tinham nascido com dinheiro ou casado com ele. E pela primeira vez em 3 anos, não abaixei os olhos. Tem razão, Patrícia, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Algumas nascemos para brilhar, outras constroem a própria luz. Com licença. Deixei a taça no bar e caminhei em direção ao grupo. As conversas foram morrendo conforme me aproximava. Henrique teve a decência de parecer desconfortável, soltando o braço de Júlia. Helena, estava procurando você. Ele mentiu descaradamente. Estava? Arqueei uma sobrancelha. Parecia bem entretido. Ah, você conhece a Júlia? Ela é... Eu sei exatamente quem ela é, interrompi. Virei-me para Dona Marta. Senhora, a festa está maravilhosa, mas preciso ir. Tenho trabalho amanhã cedo. Aquele trabalho que paga as contas do seu filho, sabe? O silêncio foi delicioso. Dona Marta abriu e fechou a boca como um peixe. Henrique ficou vermelho. Helena, o que deu em você? Ele sibilou. Clareza, respondi. Finalmente. Virei as costas e saí. Nenhum deles me seguiu. Peguei um táxi para casa. Enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, uma calma estranha tomou conta de mim. Não era tristeza, não era raiva, era algo mais profundo, mais definitivo. Era o fim chegando e eu o recebia de braços abertos. Em casa, sentei-me à mesa da cozinha e esperei. Sabia que ele viria. Demoraria, tinha que manter as aparências, terminar o show, mas viria. E viria furioso. Eram 3 da manhã quando a porta bateu. Henrique entrou como um furacão, o rosto vermelho de álcool e raiva. Que circo foi aquele? Ele gritou. Como você me humilha daquele jeito na frente dos meus amigos? Seus amigos? Levantei-me devagar. Aquelas pessoas que riram quando você me chamou de feia como a morte? Ele teve a decência de parecer surpreso por um segundo, mas o álcool logo afogou qualquer remorso. E daí? Foi uma brincadeira. Você sempre foi sensível demais. Não aguenta nem uma piada. Piada. Provei a palavra. Interessante como suas piadas sempre são às minhas custas. Ah, pelo amor de Deus! Ele jogou as chaves na mesa com violência. Vai começar com o drama? Você sabe que te amo. Mas convenhamos, Helena. Você não faz esforço nenhum. Não se cuida, não se arruma. Trabalha que nem uma condenada e chega em casa parecendo um trapo. O que você quer que eu faça? Que tal trabalhar? Sugeri calmamente. Que tal contribuir com alguma coisa além de críticas? Lá vem você com isso de novo. Eu estou construindo nosso futuro. Não. Balancei a cabeça. Você está destruindo nosso presente. Mas sabe de uma coisa? Acabou. O quê? Ele piscou, confuso. Acabou, Henrique. Eu cansei. Cansei de te sustentar. Cansei de aguentar sua mãe. Cansei de fingir que somos um casal quando você me trata como empregada que ainda por cima não tem folga. A confusão no rosto dele se transformou em fúria. Você não pode me deixar. Eu que... Deveria te deixar. Olha para você. Quem mais te quereria? Uma mulher feia, sem graça, que só sabe trabalhar. Você deveria me agradecer por ter me casado com você. Então por que não me deixa? Desafiei. Porque... Ele parou, percebendo tarde demais a armadilha. Porque eu pago as contas, completei. Porque sem mim, você teria que sair do apartamento, abrir mão do carro, parar de bancar o empresário bem-sucedido. Porque sem mim, você é exatamente o que sempre foi. Nada. O tapa veio rápido. Não forte o suficiente para me derrubar, mas o suficiente para me fazer ver estrelas. Levei a mão ao rosto, sentindo o calor da marca. Vá embora, ele disse, a voz baixa e perigosa.
Sai da minha casa, agora. Sua casa? Quase ri. Henrique, tudo aqui é meu. O apartamento está no meu nome. O carro está no meu nome. As contas estão no meu nome. Mas sabe de uma coisa? Pode ficar com tudo. Considere meu presente de despedida. Fui para o quarto e peguei uma mala. Joguei dentro o essencial, roupas, documentos, laptop. Ele me seguiu, alternando entre ameaças e tentativas patéticas de conciliação. Você vai se arrepender, ele dizia. Vai implorar para voltar. Onde você vai? Não tem ninguém. Não tem nada. Parei na porta, a mala na mão, e olhei para ele uma última vez. O homem que eu havia amado. O homem por quem havia me sacrificado. O homem que nunca, nem por um segundo, havia me visto de verdade. Você vai se arrepender de cada palavra, Henrique, de cada humilhação, de cada risada. Não hoje, talvez não amanhã, mas vai se arrepender. Vai sonhando, ele cuspiu. Você não é nada sem mim. Vai pra rua, volta pra sarjeta de onde saiu. Vou dar 2 dias para você vir rastejando, implorando perdão. Saí sem olhar para trás. No corredor, encontrei Dona Marta, que aparentemente havia decidido passar a noite. Ela me olhou com seu costumeiro desdém. Finalmente criou juízo, ela disse. Meu filho merece melhor. Sempre mereceu. Tem razão, concordei. Ele merece exatamente o que vai ter. Deixei-a com essa frase enigmática e desci as escadas. Na rua, a madrugada estava fria e silenciosa. Respirei fundo, sentindo o ar gelado encher meus pulmões. Pela primeira vez em anos me senti livre. Peguei outro táxi. Para onde? O motorista perguntou. Dei o endereço de Marina, minha única amiga verdadeira. Aquela que havia tentado me alertar sobre Henrique desde o início. Aquela que eu havia afastado porque ela não entendia nosso amor. Eram 4 da manhã quando toquei sua campainha. Ela abriu a porta de pijama, os olhos sonolentos se arregalando ao ver meu rosto marcado. Helena! Meu Deus, o que? Posso entrar? Perguntei, e foi só então que as lágrimas vieram. Anos de lágrimas represadas, de dor engolida, de humilhações acumuladas. Marina me abraçou sem fazer perguntas. Me levou para dentro, fez chá, passou gelo no meu rosto. E quando finalmente consegui falar, contei tudo. Cada detalhe sórdido, cada mentira que havia contado a mim mesma, cada momento em que escolhi me diminuir para fazê-lo se sentir maior. Eu avisei, ela disse quando terminei. Mas não havia triunfo em sua voz. Apenas tristeza. Mas não importa agora. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Eu sei exatamente o que vou fazer, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Marina me deu o quarto de hóspedes. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Continuei trabalhando normalmente. Afinal, as contas não param. Mas à noite, em vez de correr para casa para servir Henrique, dedicava-me inteiramente à empresa com o Sr. Roberto. Está na hora. Eu disse a ele 1 semana depois da separação. Quero meu nome nos papéis. Quero ser oficialmente sua sócia. Ele não questionou. Havíamos triplicado o faturamento em menos de 1 ano. Eu havia provado meu valor muito além de qualquer dúvida. Tem mais uma coisa. Ele disse depois de assinarmos os documentos. Estou velho, Helena. Cansado. Que tal comprar minha parte? Posso facilitar o pagamento. Meu coração acelerou. Ser dona do próprio negócio. Ter algo verdadeiramente meu. Preciso pensar, disse, mas já sabia a resposta. Usei todas as minhas economias, cada centavo que havia guardado escondido de Henrique. Pedi empréstimo. Vendi as poucas joias que tinha. Em 1 mês, a empresa era minha. Foi quando as coisas começaram a acelerar de verdade. Com controle total, implementei todas as ideias que vinha desenvolvendo. Novos fornecedores, novos produtos, nova estratégia de marketing. Contratei pessoas competentes, pessoas que, como eu, eram subestimadas por sua aparência ou origem. Construí uma equipe de guerreiros invisíveis. Em 3 meses, dobramos o faturamento novamente. Em 6,
éramos uma das principais distribuidoras de informática da região. Foi quando começaram a chegar as propostas. Uma grande empresa está interessada em comprar ou fazer parceria, meu advogado me disse. É uma das maiores do setor. Querem marcar uma reunião. Qual empresa? Perguntei, embora algo no meu estômago já soubesse a resposta. Tech Solutions. Você conhece? Conhecer? Eu havia preparado a apresentação de vendas deles. Havia analisado seus números por anos. Era a empresa onde eu trabalhava. A empresa onde Henrique havia acabado de conseguir um emprego através dos contatos de Carlos. O universo tem um senso de humor peculiar. Marque a reunião, disse, sentindo um sorriso se formar. Mas tem que ser na sede deles. Quero conhecer as instalações. Enquanto isso, Henrique havia feito exatamente o que eu esperava. Depois de 2 semanas vivendo às custas da mãe, conseguiu o emprego na Tech Solutions. Cargo médio, salário medíocre, mas era melhor que nada. Pelos meus contatos na empresa, soube que ele havia contado uma história elaborada sobre nossa separação. Eu era a vilã, é claro. A esposa fria e gananciosa que o havia abandonado quando ele finalmente conseguiu se reerguer. Coitado do Henrique. Ouvi de uma ex-colega que ainda mantinha contato. Ele conta que você surtou, ficou violenta, que ele teve que te colocar para fora para proteger a própria integridade. Interessante como as histórias se transformam na boca de quem as conta. Júlia, a loira do vestido vermelho, havia assumido oficialmente o posto de namorada. Pelos stories do Instagram que Marina me mostrava, eu havia bloqueado todos eles. Viviam uma vida de ostentação. Restaurantes caros, viagens de fim de semana, presentes extravagantes. Tudo bancado com o salário que mal pagava o aluguel do apartamento novo dele. Ela vai descobrir logo, Marina comentou, que ele não tem nada além de lábia. Talvez, respondi, mas não é mais meu problema. A reunião foi marcada para uma quinta-feira, às 10 da manhã. Escolhi meu melhor terno, um conjunto cinza que havia comprado para comemorar a aquisição da empresa. Nada extravagante, mas elegante, bem cortado. Olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Não era mais bonita. Ainda tinha o mesmo rosto comum, os mesmos olhos cansados. Mas havia algo diferente. Uma postura, um brilho, uma certeza que não estava lá antes. Eu não era mais a Helena que se desculpava por existir. Era Helena, a empresária. Helena, a sobrevivente. Helena, a mulher que construiu um império enquanto outros desperdiçavam tempo rindo dela. O prédio da Tech Solutions era imponente. 20 andares de vidro e aço no coração financeiro da cidade. Eu conhecia cada corredor, cada sala. Havia trabalhado ali por anos, sempre nos bastidores, sempre invisível. Hoje, entrava pela porta principal como igual. Senhora Silva! A recepcionista me cumprimentou com um sorriso profissional. O conselho está esperando na sala de reuniões do 20º andar. A secretária da presidência irá acompanhá-la. O elevador subiu em silêncio. Cada andar era uma memória. No 3º, ficava meu antigo departamento. No 10º, a cafeteria onde eu almoçava sozinha. No 15º, a sala onde havia feito minha primeira grande apresentação, aquela que salvou a empresa de um prejuízo milionário e pela qual nunca recebi crédito. A sala de reuniões era exatamente como eu lembrava. Mesa oval de mogno, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade. Mas havia algo diferente. Do outro lado da mesa, entre os executivos, estava uma cadeira vazia. A cadeira principal. A presidente chegará em instantes, explicou um dos diretores que eu reconhecia. Dr. Mendes, sempre cordial, sempre justo. Um dos poucos que havia reconhecido meu trabalho, mesmo que discretamente. Sentei-me e esperei. 2 minutos. 5. E então, a porta se abriu. Desculpem o atraso, uma voz feminina disse. Questões urgentes. Virei-me e me deparei com um rosto que não esperava. Doutora Fernanda Albuquerque. A mulher mais poderosa do setor de tecnologia do país. 45 anos, bilionária que construiu sua própria fortuna,
conhecida por sua inteligência afiada e por não ter paciência para a incompetência. Senhora Silva, ela me cumprimentou, apertando minha mão com firmeza. É um prazer finalmente conhecê-la. Tenho acompanhado seu trabalho. Impressionante o que fez com a empresa do Roberto em tão pouco tempo. Obrigada, doutora Albuquerque, mas creio que há um engano. Achei que esta reunião seria sobre uma possível parceria entre nossas empresas. Ela sorriu, um sorriso que não revelava nada. Mas primeiro preciso resolver uma questão interna. Dr. Mendes, pode pedir para o Henrique da contabilidade subir? Preciso que ele apresente os números do último trimestre. Meu coração parou por um segundo, mas mantive o rosto neutro. Então era isso. O destino tinha um senso de humor ainda mais cruel do que eu imaginava. Enquanto esperamos, doutora Fernanda continuou, vamos discutir os termos iniciais. Estamos interessados em uma parceria exclusiva de distribuição. Seus canais, nossa tecnologia. Mas há uma condição. Qual? Queremos você no comando da operação. Não apenas como fornecedora, mas como diretora de toda a divisão de distribuição. Seria uma fusão na prática. Sua empresa se tornaria um braço da Tech Solutions, mas com autonomia operacional. E você seria... seria minha número 2. Pisquei, processando a informação. Isso é inesperado. Eu não faço negócios de forma convencional, ela disse. Reconheço talento quando vejo. E você, senhora Silva, tem o tipo de talento que não se ensina em faculdade. O tipo que vem da necessidade, da sobrevivência, da vontade de provar seu valor. Conheço sua história. Sei quem você é. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. E lá estava ele, Henrique, em seu terno barato, carregando uma pasta de documentos. Ele entrou falando, sem olhar para cima. Doutora Fernanda, trouxe os relatórios que... Ele me viu. O sangue fugiu de seu rosto tão rápido que pensei que fosse desmaiar. A pasta escorregou de suas mãos, espalhando papéis pelo chão de mármore. Algum problema, Henrique? Doutora Fernanda perguntou, sua voz doce como mel envenenado. Não. O que ela está fazendo aqui? Ele conseguiu gaguejar, apontando para mim como se eu fosse uma aparição. Ela? A sobrancelha da doutora Fernanda se arqueou. Você conhece a senhora Silva, a CEO da HS Distribuições? Nossa futura parceira e, se tudo correr bem, nova diretora de distribuição? Eu deveria ter sentido prazer com o horror no rosto dele. Deveria ter saboreado o momento como um vinho fino. Mas tudo o que senti foi um vazio. Este homem, que havia ocupado tanto espaço na minha vida, de repente parecia tão... pequeno. CEO. Henrique repetiu, sua voz uma oitava acima do normal. Mas ela é minha ex-esposa. Completei calmamente. Olá, Henrique. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Interessante, doutora Fernanda murmurou. Muito interessante. Henrique, você não mencionou que conhecia a senhora Silva quando sugeri esta reunião. Eu não sabia. Ele quase gritou. Ela não pode ser... Helena, o que é isso? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, respondi, mantendo o tom profissional. É negócio. Algo que você deveria entender, considerando todos os anos que passou empreendendo. Dr. Mendes pigarreou. Talvez devêssemos remarcar a reunião? Não, doutora Fernanda interrompeu. Acho que é perfeito. Henrique, pegue seus papéis e apresente os números. Vamos ver se você é tão competente quanto seu currículo sugere. O que se seguiu foi doloroso de assistir. Henrique, sempre tão confiante, gaguejava a cada número. Suas mãos tremiam, suor escorria por sua testa. Ele errou cálculos básicos, confundiu trimestres, apresentou projeções que qualquer estagiário perceberia que estavam erradas. Suficiente! Doutora Fernanda o interrompeu após 15 minutos de tortura. Doutor Mendes, precisamos conversar sobre o padrão de contratação do Departamento de Contabilidade. Henrique, pode se retirar. Mas... agora... Ele juntou os papéis com mãos trêmulas. Ao passar por mim, parou.
Precisamos conversar, sussurrou. Não, respondi simplesmente. Não precisamos. Ele saiu batendo a porta. Doutora Fernanda suspirou. Peço desculpas pelo constrangimento, ela disse. Se soubesse do histórico entre vocês... Não há problema, assegurei. Negócios são negócios. Minha vida pessoal não interfere em minhas decisões profissionais. Ela sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Bem, vamos aos detalhes da proposta? As 2 horas seguintes foram um turbilhão de números, projeções, estratégias. Descobri que doutora Fernanda havia acompanhado meu trabalho há anos. Sabia dos projetos que salvaram a Tech Solutions quando eu era apenas uma analista anônima. Havia investigado minha rápida ascensão com a empresa do Sr. Roberto. Talento não se esconde, ela disse quando questionei. Pode ser ignorado, subestimado, mas sempre encontra um jeito de brilhar. Você brilhou, Helena, mesmo quando tentaram apagar sua luz. Saí da reunião com uma proposta que ultrapassava meus sonhos mais ambiciosos. Não apenas uma parceria, mas uma posição de poder real. Um salário que Henrique levaria 10 vidas para conseguir. E o mais importante, respeito. No saguão, não me surpreendi ao encontrá-lo esperando. Helena, por favor. Ele começou, seguindo-me até a saída. Precisamos conversar. Você não entende. O que eu não entendo? Parei, finalmente olhando para ele. Realmente olhando. Quando foi que ele ficou tão comum? O homem que eu achava tão impressionante agora parecia apenas mais um rosto na multidão. Isso tudo! Ele gesticulou freneticamente. Você sendo CEO, tendo dinheiro. Por que não me contou? Poderíamos ter resolvido tudo. A risada escapou antes que eu pudesse contê-la. Resolver? Como exatamente? Você me chamou de feia como a morte. Me pôs na rua. Disse que eu não era nada. Eu estava bêbado. Não falava sério. Você sabe que sempre te amei. Não! Balancei a cabeça. Você amava o que eu fazia por você. Amava ter alguém para pagar suas contas, lavar suas roupas, aguentar sua mãe. Mas a mim. Você nunca me viu, Henrique. Nunca. Helena, por favor. Ele agarrou meu braço. Júlia não significa nada. Foi um erro. Podemos recomeçar. Pensei em você todos os dias. Mentira! Puxei meu braço. Você pensou em mim hoje, quando descobriu que não sou mais a mulher patética que você conheceu. Quando descobriu que tenho algo que você quer. Sempre foi assim, Henrique. Sempre sobre o que você pode ganhar. Você mudou, ele acusou. Ficou fria, calculista. Onde está a Helena que eu conheci? Morreu, respondi simplesmente. Morreu naquela noite quando você riu de mim com seus amigos. Quando sua mãe me chamou de pobre e você não disse nada. Quando você me bateu e me mandou embora como se eu fosse lixo. Aquela Helena não existe mais. E o que existe agora? Pensei por um momento. Alguém que você nunca vai alcançar. Deixei-o ali, parado na calçada, parecendo perdido. Meu carro, sim, agora eu tinha motorista. Estava esperando. Enquanto partíamos, vi pelo retrovisor Henrique ainda parado no mesmo lugar, uma figura patética contra a grandiosidade do prédio. As semanas seguintes foram um furacão de mudanças. A parceria com a Tech Solutions foi oficializada. De repente, eu estava em todos os jornais de negócios. A executiva que saiu das sombras, dizia uma manchete. De analista a CEO, uma história de superação, proclamava outra. Henrique, descobri pelos corredores, estava tendo dificuldades no trabalho. Seus erros na apresentação haviam levantado suspeitas. Uma auditoria descobriu inconsistências em seus relatórios. Nada grave o suficiente para demissão, mas o suficiente para congelar qualquer possibilidade de promoção. Júlia o abandonou na segunda semana após descobrir que ele não era o executivo bem-sucedido que fingia ser. Pelos stories que Marina continuava me mostrando, ela já estava com outro, um herdeiro qualquer que podia bancar o estilo de vida que ela desejava. Dona Marta, por sua vez, descobriu da pior forma possível.
Uma vizinha que adorava fofoca viu minha foto no jornal e fez questão de contar. A mulher que ela chamava de pobre e feia agora ganhava em um mês o que seu filho não ganharia em um ano. Foi numa segunda-feira que o inevitável aconteceu. Eu estava em meu novo escritório, amplo, com vista para o rio, decorado com simplicidade elegante, quando minha secretária anunciou: Senhora Silva, tem uma Marta Rodrigues insistindo em vê-la. Diz ser urgente. Sorri. Mande entrar. Dona Marta entrou como um furacão envelhecido. O tempo não havia sido gentil com ela nos últimos meses. As roupas caras não escondiam o desespero nos olhos, o orgulho ferido na postura. Helena! Ela começou, e pela primeira vez em anos não havia veneno na voz, apenas desespero. Precisamos conversar. Senhora Rodrigues. Cumprimentei formalmente. Em que posso ajudá-la? Você sabe muito bem. Ela se jogou na cadeira à frente da minha mesa. Henrique está destruído. Perdeu o emprego. Perdeu? Arqueei uma sobrancelha. Essa era nova. Demitiram ele na sexta. Disseram que não tinha o perfil da empresa. Mas eu sei que foi você. Você fez isso. Senhora, mantive a voz calma. Eu não tenho poder de demissão sobre funcionários do departamento de contabilidade. Se seu filho foi demitido, foi por mérito próprio ou falta dele. Ele está morando comigo de novo. Ela continuou, ignorando minha resposta. Não tem dinheiro nem para comida. E minha pensão mal cobre minhas despesas. Helena, você precisa ajudar. Preciso? Agora foi minha vez de rir. Por que exatamente eu precisaria ajudar? Porque você foi casada com ele. Porque um dia você o amou. Porque... Ela engoliu o orgulho visivelmente. Porque eu estou pedindo, por favor. Olhei para aquela mulher que havia tornado minha vida um inferno, que havia me humilhado em cada oportunidade, que havia rido quando seu filho me chamou de feia e pobre. E esperei sentir alguma coisa. Raiva, talvez. Ou satisfação. Mas tudo o que senti foi... nada. Senhora Rodrigues, disse finalmente. Durante 3 anos sustentei seu filho. Paguei suas dívidas, financiei seus sonhos, aguentei suas humilhações. E a senhora, em vez de me agradecer, me tratou como uma intrusa indigna. Me chamou de fria, de pobre, de feia. Riu quando ele me humilhou publicamente. Aplaudiu quando ele me trocou por outra. Agora vem me pedir ajuda? Eu estava errada, ela sussurrou, lágrimas surgindo nos olhos. Eu sei disso agora. Você era boa para ele. Eu que não vi. Não! Levantei-me, sinalizando que a conversa havia acabado. Eu não era boa para ele. Eu era boa demais. E vocês dois se aproveitaram disso até não sobrar nada. Agora, vivam com as consequências. Você não tem coração. Ela se levantou também, o desespero se transformando em raiva. Como pode ser tão cruel? Aprendi com os melhores, respondi, abrindo a porta. A senhora e seu filho foram excelentes professores. Ela saiu bufando, resmungando sobre ingratidão e falta de caráter. Fechei a porta e voltei para minha mesa. Havia trabalho a fazer, um império a construir, uma vida a viver. Meses se passaram. A parceria com a Tech Solutions floresceu além das expectativas. Expandi os negócios, abri filiais, criei empregos. Tornei-me referência no setor, palestrante requisitada, exemplo de superação. Numa dessas palestras, falando para uma plateia de jovens empreendedoras, contei minha história. Não os detalhes sórdidos, mas a essência, sobre não se deixar definir pelos outros, sobre construir a própria luz quando tentam apagar a sua, sobre o poder de se levantar quando todos esperam que você permaneça no chão. A maior vingança, disse para aquelas jovens de olhos brilhantes, não é destruir quem te machucou, é construir uma vida tão plena que a opinião deles se torna irrelevante. É ser tão bem-sucedida que o fracasso deles não seja sua responsabilidade, mas consequência das próprias escolhas.
Foi ao sair dessa palestra que o vi pela última vez. Henrique estava do outro lado da rua, mais magro, mais envelhecido, vestindo roupas que claramente conheceram dias melhores. Nossos olhos se encontraram por um instante. Ele acenou, um gesto tímido, quase esperançoso. Por um momento, vi o homem que conheci naquela tarde chuvosa, o homem de sorriso fácil e promessas vazias. O homem que eu amei antes de descobrir que amor sem respeito é apenas outra forma de prisão. Não retribuí o aceno. Simplesmente entrei no carro e segui com minha vida. Porque algumas histórias não merecem epílogo. Algumas pessoas não merecem redenção. E algumas versões de nós mesmos precisam morrer para que possamos verdadeiramente viver. Hoje, 5 anos depois, quando olho para minha vida, mal reconheço a mulher que fui. Aquela que aceitava migalhas achando que eram banquetes, que se diminuía para caber na vida pequena de alguém, que acreditava que amor significava sacrifício unilateral. Não me casei novamente. Não por amargura, mas por escolha. Descobri que a melhor companhia que posso ter é a minha própria. Construí amizades verdadeiras, baseadas em respeito mútuo. Criei uma fundação que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade a conquistarem independência financeira. Transformei minha dor em propósito. Henrique? Soube por acaso que trabalha como auxiliar administrativo em uma empresa pequena. Mora num kitnet na periferia. Dona Marta faleceu há 2 anos. O orgulho, dizem, foi o que a matou, se recusando a procurar ajuda médica porque não tinha como pagar um hospital particular. Às vezes, em noites silenciosas, penso naquela mulher que fui. A que acreditava que ser amada significava aceitar menos do que merecia. A que trabalhava 16 horas por dia para sustentar os sonhos de outro. A que ouvia calada ser chamada de feia e pobre por pessoas que viviam às suas custas. Não sinto pena dela. Sinto gratidão. Porque foi preciso ser ela para me tornar quem sou. Foi preciso tocar o fundo para aprender a voar. Foi preciso ser chamada de feia como a morte para entender que a verdadeira beleza vem da força que não se deixa quebrar. Meu nome é Helena Silva. Fui humilhada, traída, descartada. E renasci das cinzas mais forte do que aqueles que tentaram me queimar poderiam imaginar. Esta é minha história. Esta é minha vingança. Esta é minha vitória. E para aquelas que estão onde eu estive, que acreditam que não são suficientes, que aceitam menos porque acham que não merecem mais, deixo esta mensagem. Vocês são a própria luz. Não deixem ninguém convencê-las do contrário. Não deixem ninguém diminuir seu brilho. E quando rirem de vocês, quando as chamarem de feias, pobres ou indignas, lembrem-se. O maior triunfo é provar que estavam errados não com palavras, mas com a vida que vocês vão construir. Porque no final, a melhor vingança é o sucesso. E o sucesso mais doce é aquele construído sobre as ruínas das expectativas daqueles que apostaram em nosso fracasso. Ele riu e disse que casei com uma mulher mais feia do que a morte. Hoje, sou eu quem ri. E minha risada ecoa nos corredores do poder que ele nunca vai alcançar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!